Bom dia a todos. Há uns 10 anos atrás, nós conhecemos uma jovem americana chamada Rebecca. Rebecca era uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, cheia de vida. Ela era amada por todos ao seu redor. E nessa viagem de barco que a gente fazia pelo Amazonas, a gente descobriu que Rebecca era uma cozinheira de mão cheia. Um dia, Rebecca ela decidiu compartilhar o seu testemunho conosco e com uma igreja e um culto numa comunidade lá no meio do Amazonas. Mas o que esperar de uma menina, de uma jovem americana, que no auge dos seus 24 anos já vivia uma estabilidade financeira, tinha uma vida de fé admirável, vivia cercada de amigos, amada por todos, livre, leve, solta, completamente independente. Talvez a gente esperasse que ela falasse e desse algumas palavras de incentivo. Talvez que ela agradecesse a Deus por todas as coisas boas que Ele tinha dado a ela. Talvez Rebecca tivesse que falar um pouco da misericórdia e da graça de Deus. E ela falou sobre tudo isso mesmo naquele dia. Mas ela também contou o caminho tortuoso que ela teve que percorrer até chegar nesse ponto da sua vida. Rebecca, apesar de ser uma menina nova, 24 anos, já era uma mulher divorciada há muito tempo. E o divórcio foi fruto de um casamento abusivo que não durou nem 2 anos. Mas o casamento, por sua vez, foi consequência do seu grito de independência. O que acontece é que seu pai era um homem muito controlador, muito possessivo, que impunham limites sufocantes na vida das suas filhas. Ele não dava nenhum espaço, nenhuma abertura, ele não deixava nenhum indício de liberdade para as suas filhas viverem. Então, para conquistar a sua independência, Rebecca, aos 18 anos, decide se casar. Porque ela não aguentava mais ser controlada. Ela não aguentava mais viver sob toda aquela opressão. Mas depois de um tempo, essa independência que Rebecca conquistou com seu casamento aos 18 anos, começou a cobrar um preço muito alto. Que no princípio ela estava disposta a pagar, e ela dizia no seu testemunho que ela só aceitou viver sob aquelas condições, debaixo de um teto, debaixo de um marido completamente maluco, porque para ela tudo e qualquer coisa eram melhores do que ter que voltar para a casa dos seus pais. A independência de Rebecca estava exigindo que ela vivesse numa miséria. C.S. Lewis, ele tem uma citação maravilhosa no seu livro A Abolição do Homem. Eu já usei talvez essa citação aqui, mas é porque essa citação ela é perfeita, ela é pontual para mostrar o quanto esse homem, que é tão independente, é um homem miserável. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: cada novo poder conquistado pelo homem é da mesma forma um poder sobre o homem. Cada avanço o deixa mais fraco, ao mesmo tempo que mais forte. Em toda vitória, o homem é ao mesmo tempo o general que triunfa e o escravo que segue o carro dos vencedores. Para Rebecca, a independência que ela conquistou, agora ela era um poder sobre a sua vida, que a enfraquecia cada vez mais e que a escravizava de maneira impiedosa. A reflexão que eu gostaria de fazer com vocês nessa manhã, apesar de ter falado muito sobre independência, é para falar sobre dependência. A nossa dependência de Deus. Tendo como base um texto muito conhecido,
por todos vocês. É o texto que está em Lucas, capítulo 18, versos 18 a 25. Então, abra aí a sua Bíblia. Lucas 18, 18 a 25. Faça uma leitura silenciosa e vamos fazer depois uma breve reflexão. Lucas 18, 18 a 25. A palavra diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amém. Antes de Jesus se dirigir para Jerusalém, para os seus últimos dias, para os seus últimos momentos aqui na terra, Jesus passa pela Judéia. Jesus, os seus discípulos e, como sempre, uma grande multidão os acompanhava. E quando Jesus está na Judéia, a Bíblia nos diz que um homem, que nas outras versões e outros evangelhos nós sabemos que é um jovem, que se coloca diante de Jesus, ele pergunta: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus pode ser dividida em duas partes. A primeira é que Jesus não está negando a sua bondade quando ele diz: por que você me chama bom? Não há nenhum que seja bom a não ser somente Deus. Jesus não está negando a sua bondade. Jesus não está dizendo: olha, eu não sou bondoso. Jesus é bondoso. E nós sabemos isso de lermos e os relatos, os milagres, todas as coisas que Jesus fez. Jesus está dizendo e fazendo algo que ele sempre fez em seu ministério, que é apontar para o Pai. Jesus está apontando a bondade do Pai. E não só isso, Jesus está ali confirmando uma crença judaica de que não existe nenhum homem na face da terra que é suficientemente bom quando comparado a Deus. Então Jesus, depois de mostrar o seu lado judaico para esse jovem rico judeu, Jesus vai ir para a segunda parte da sua resposta, ainda no campo dos judeus, e vai dizer: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ao ouvir essa resposta de Jesus, a gente fica meio contrariado. É uma resposta que nos soa estranha. É uma resposta que ela é contraditória, porque parece que o que Jesus está fazendo é exortando esse jovem a continuar a cumprir todas as exigências da lei para se obter a vida eterna. Nos soa estranho e nos soa contraditório, porque parece que ela vai para o lado oposto de tudo aquilo que Jesus ensinou. E pior, parece que agora Jesus está concordando com os mestres da lei e dos fariseus. Para nós talvez não faça sentido. Para nós talvez isso soe muito contraditório. Mas para esse jovem, rico judeu, fazia todo sentido. Então ele, tomado por uma satisfação gigantesca, ele enche o seu peito e a plenos pulmões ele declara a Jesus: eu tenho obedecido essas coisas desde a minha adolescência. Ou seja, esse jovem rico judeu, ele tem obedecido a todos esses mandamentos que Jesus citou. Mas o problema não está em cumprir as leis.
Jesus mesmo vai dizer em Mateus 5,17, que Ele não veio abolir a lei, mas que Ele mesmo vem para cumpri-la. O problema está no coração daquele que cumpre as leis. E esse é o tema tratado no famoso Sermão do Monte de Jesus. E esse é o tema que Jesus vai tratar na vida desse jovem rico judeu, que apesar de cumprir todas as leis, não mostra nenhuma transformação real e apresentável em seu coração. Simplesmente ele cumpre as leis, assim como os faziam os fariseus e mestres da lei. Então, antes desse jovem se empolgar e se entusiasmar muito com a resposta que ele tinha ouvido de Jesus, Jesus continua a sua sentença e ele diz: mas ainda te falta uma coisa. Venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. E depois, venha e siga-me. As pessoas, quando ouvem e leem sobre essa passagem, elas chegam à conclusão de que o dinheiro e a riqueza eram ídolos na vida desse jovem, de que ele amava muito mais a riqueza do que ao próprio Deus. E está certo, é isso que a Bíblia quer nos dizer. Mas a grande pergunta que nós temos que nos fazer diante de tudo isso é: por que então esse jovem, ele não se livra das suas riquezas? Por que esse jovem não se livra dos seus ídolos que lhes fazem tanto mal e se põe a seguir Jesus? Por que esse jovem não consegue, de uma vez por todas, se livrar da riqueza e do dinheiro? Porque existem pessoas que querem tudo isso, que precisam de tudo isso naquele contexto. Quando nós lemos o trecho anterior a esse que nós lemos, a palavra diz que as pessoas estavam trazendo as crianças, elas traziam as crianças para tocarem em Jesus, para serem abençoadas por Jesus. E sem nenhuma explicação, sem nenhuma razão lógica, ou talvez porque eles achavam que era uma simples perda de tempo para Jesus, os discípulos, eles repreendiam os pais dessas crianças para que não fizessem isso, para que não trouxessem os seus filhos diante de Jesus, para que não trouxessem os seus filhos para serem abençoados por Jesus. E em resposta, Jesus diz: deixem vir a mim as crianças, deixem vir as crianças, não as impeçam, porque o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a essas crianças. Muitas pessoas acham que a maior característica de uma criança é a sua pureza, é a sua inocência. E que por isso nós temos que ser puros, nós temos que ser inocentes, se nós queremos ter o reino de Deus em nós. Mas você que é pai, você que é mãe, você sabe que o seu filho, a sua filha, já nasceu com sangue nos olhos. Sabe ou não sabe? Você sabe que ela desde pequena não é pura e não é inocente. Eu tenho 3 filhas, mas eu já não vou falar delas, tá? Mas elas não nasceram inocentes e nem puras. A característica mais marcante de uma criança é a sua total dependência. Elas dependem dos seus pais em tudo, para fazer tudo. E se a gente ler esse capítulo 18 com um pouco mais de atenção, esse tema dependência, ele permeia, ele está enrustido em todas as parábolas, em todas as coisas que Jesus fala. Então, voltando à pergunta que nós fizemos, por que é que esse jovem, então, não consegue se livrar desse seu ídolo? Por que esse jovem não consegue, de uma vez por todas, vender todas as suas coisas e seguir a Jesus?
Porque o vínculo que esse jovem tem com a sua imensa riqueza não é de amor apenas, mas é de uma total dependência delas. E a dependência, exceto no caso das crianças que já nascem dependentes, a dependência ela não surge do nada. Nós não nos tornamos dependentes de alguma coisa do nada. Eu acordei e hoje eu vou me tornar dependente de terno e gravata. A gente não acorda assim. A dependência, ela surge de um processo. Qualquer pessoa que é dependente de alguma coisa, seja de álcool, seja de droga, seja de sexo, seja de adrenalina, endorfina, sei lá, enfim, qualquer coisa. Elas são o que são e elas fazem o que fazem, porque todas essas coisas lhe trazem algum tipo de satisfação. As pessoas que se drogam sabem que isso faz mal, mas a satisfação que elas sentem é muito maior do que o mal que essas coisas causam. Esse jovem tinha plena satisfação nas suas riquezas. Talvez uma satisfação de status social. Talvez uma satisfação de bem-estar. Uma satisfação de segurança, de não ter que se preocupar com mais nada. Talvez seja isso, seja a sua riqueza, uma massagem vigorosa no seu ego. Então esse jovem que tem a sua plena satisfação na sua riqueza, ele tem também com isso uma plena dependência dela. O problema é que esse jovem, cada vez mais que ele se torna satisfeito com a riqueza e se torna dependente dela, ele vai se tornando cada vez mais independente de Deus. É por isso que a palavra diz que ao ouvir o que Jesus disse, ao ouvir o complemento de Jesus, ao ouvir Jesus lhe dizendo, uma coisa te falta, talvez a esperança de ter conseguido, ou pelo menos estar no caminho certo, de conseguir obter a vida eterna através das obras, já tivesse abandonado esse jovem. Então, muito entristecido, ele não questiona mais nada. Ele desiste da sua jornada, ele simplesmente dá as costas e vai embora. E a palavra diz que, ouvindo isso, ele ficou muito triste, pois era muito rico. No Evangelho de Mateus, a palavra diz que, ouvindo isso, entristecido, ele afastou-se, porque era muito rico. E diante desse cenário, nós temos que nos fazer uma pergunta, fazer uma reflexão sincera de nossas vidas e precisamos nos perguntar se somos realmente dependentes de Deus. Se você realmente vive na dependência de Deus. Não a dependência de uma criança, que depende que o seu pai e a sua mãe façam tudo, toda hora por eles. Não é uma dependência rasa, onde você simplesmente espera Deus resolver todos os seus problemas. Mas a pergunta é, será que nós temos plena satisfação em Deus, em todas as áreas, em todas as coisas de nossas vidas? E que essa satisfação gere em nós uma dependência completa de Deus? Será que nós somos dependentes a esse ponto? Porque se a nossa dependência não é resultado, não é fruto da nossa plena satisfação em Deus, nós cometemos o risco de cometer e de errar o mesmo erro daquele primeiro homem, que lá em Gênesis 3, por estar insatisfeito em ser apenas o mordomo, em ser apenas o servo, em ser apenas criatura,
Porque esse primeiro homem não se contentou em ser apenas a imagem e semelhança de Deus. Ele dá o seu grito de independência, desobedece e trai o seu Criador. Se a nossa dependência não surge da nossa plena satisfação em todas as coisas em Deus, nós corremos o mesmo risco de vivermos completamente insatisfeitos. Se a nossa dependência ela está pautada e baseada na satisfação que nós temos em nós mesmos, daquilo que possuímos, daquilo que fazemos, daquilo que podemos fazer, então nós sempre seremos capazes de darmos o grito de independência contra o nosso Criador. Por outro lado, nós vamos nos afastando cada vez mais dele. E nós nunca voltaremos a ser dependentes de Deus como devemos ser. Jesus termina esse trecho que nós lemos dizendo: ao ver que o jovem rico tinha ido embora entristecido, Jesus diz: quão difícil é o rico entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Eu creio que Jesus não está criticando a riqueza. Se você é rico, muito rico, e isso está te incomodando, anota aí: Banco Itaú, agência, pode doar para mim. Jesus está falando da riqueza porque é o contexto que ali ele está. Jesus está conversando com um jovem rico, um homem que dependia da sua riqueza, porque tinha a sua satisfação plena na sua riqueza, e que por isso se tornou independente de Deus. É impossível, sabe o que é impossível? É impossível para todo aquele que é independente de Deus, ou que luta e insiste em ser independente de Deus, entrar no reino de Deus. Não faz sentido, não é lógico, é ilógico. Alguém que quer ser independente de Deus, querer entrar no reino de Deus. Não faz sentido, não é lógico. Jesus está convidando esse jovem a trilhar um novo caminho. Jesus tem a solução para o grito de independência do homem. Porque se lá atrás o grito de independência do homem foi o pecado, hoje o grito de dependência do homem é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. E esse é o convite que Jesus está fazendo a esse jovem, de trilhar o caminho da cruz. Porque o caminho da cruz é a única via, é a única maneira que o homem tem de encontrar a satisfação e a plena satisfação em todas as áreas da sua vida em Deus. E com isso, ser restaurado, porque ele se contenta em ser apenas servo, mordomo, criatura. Porque o que o homem quer não é riqueza agora. O que o homem quer é ter em si a imagem e semelhança de Deus restauradas no seu viver. É esse caminho da cruz que Jesus convida esse jovem rico judeu ao dizer: siga-me, siga-me. Mas o jovem rico não segue. O jovem rico, ele nega o convite. Ele simplesmente dá as costas e vai embora. Então a sua independência de Deus se torna um poder sobre ele. Um poder que o enfraquece cada vez mais,
à medida que o afasta de Deus. E que agora ele se tornou aquele escravo que corre atrás do carro de guerra dos vitoriosos. Rebeca, a menina que eu contei lá na frente, ela viveu a mesma opressão da independência. Mas ela resolveu aceitar o convite de trilhar o caminho da cruz, para voltar a ser dependente de Deus, para se contentar em ser serva, mordomo, filha de Deus. Hoje, Rebeca já tem um relacionamento restaurado com o seu pai. Consegue viver momentos agradáveis com seu pai, porque ela decidiu trilhar o caminho da cruz. O caminho da cruz é um convite que Jesus faz a todos nós nessa manhã, onde Ele nos convida a deixarmos a nossa independência de lado, onde Ele nos convida a trilharmos esse único caminho que nos leva de volta ao Pai, que nos leva de volta a Deus, para sermos ali plenamente satisfeitos e diante de Deus nos contentarmos em ser apenas criaturas, apenas servos, apenas mordomos. Esse caminho da cruz que restaura em nós, à medida que avançamos com Cristo, à medida que somos moldados por Deus, a termos em nós a imagem e semelhança de Deus reparada e restaurada. O convite para a dependência de Deus é feito para todos nós nessa manhã. Que o nosso bondoso Deus nos guie e nos dê disposição para assim decidirmos e para assim vivermos, sermos completamente e plenamente satisfeitos em Deus e por isso sermos completamente e plenamente dependentes de Deus. Eu queria orar com você. Eu queria que você pudesse se levantar do seu lugar para a gente fazer uma oração. E antes de você orar, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sincera entre você e Deus, e que você pudesse realmente pensar se você é realmente dependente de Deus, se você é esse que depende, que vive na dependência de Deus. Não a dependência infantil, onde você quer que Ele faça tudo por você, mas é a dependência que vem daquele que trilha o caminho da cruz, daquela dependência que só vem quando você tem a satisfação plena em Deus, e porque você está satisfeito em Deus, você vive em dependência dEle. Porque se você vive a independência, você faz o que você quer e você é o seu próprio Deus, e de vez em quando você diz que depende de Deus para Ele resolver algumas coisas. Eu queria te dizer que você não é dependente de Deus. E que nessa manhã talvez você precise pedir perdão a Deus pela insolência, pedir perdão a Deus pelo engano. E depois disso, se você está disposto, e se você quer trilhar o caminho da cruz, se você quer voltar ao Pai, voltar em independência, em ser dependente do Pai, e ter plena satisfação nele, em todas as coisas da sua vida, então que você possa pedir por disposição, e que Ele possa te guiar. Vamos orar, e depois vamos cantar um louvor. Vamos ter alguns minutos de oração.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus Pai, comunhão do Santo Espírito esteja com a Igreja Yonap, que decidiu criar esse relacionamento de amor, essa dependência só em Deus, agora e para sempre. Amém.